Jesus, amém? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abrimos nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 10. E enquanto a igreja procura, eu já quero agradecer por mais uma vez estar se fazendo presente aqui. Agradecer meu bispo e minha bispa por ter mantido a confiança em mim para trazer a palavra do Senhor. E agradecer a toda a igreja que se faz presente aqui e veio para ouvir a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. E quem não encontrou, diga espere por mim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 10. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lemos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Era muito numeroso sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre ele, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército de um grande externo. Pode tomar seus assentos, meus irmãos. Meus irmãos, o tema que eu trouxe para essa palavra, o vale de ossos secos. Introdução. Meus irmãos, nós podemos ver que esse texto de Ezequiel é bem conhecido, porque vários pregadores já passaram por aqui pregando, já passaram por aqui explicando a palavra do Senhor. Mas agora nós entendemos que o Senhor ele vai falar com Ezequiel. O Senhor vai dar uma visão para Ezequiel. E podemos ver que antes de eu entrar em Ezequiel 37, no versículo antes, a Bíblia vai falar que Israel fez uma nova aliança com Deus. Mas como é que a casa de Israel, no capítulo 37, os ossos já vão estar secos, vai estar já num vale? Mas, meus irmãos, muitas das vezes é por conta, não é fisicamente, também é espiritualmente. Então nós entendemos que quando Ezequiel, conjecturando ele estava parado no momento a qual ele se encontrava de compromisso, o Senhor vai até ele e pega ele em espírito e pôs ele no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E quando o Senhor pega Ezequiel em espírito e leva para aquele vale, o Senhor faz Ezequiel passear sobre aquele vale, para ver sobre aquele vale os ossos sequíssimos de Israel. E podemos ver que os ossos eram tão secos que se Ezequiel tocasse, os ossos viravam pó, como se fosse pó de areia. E podemos ver que como é que Ezequiel conseguiu fazer com que aqueles ossos criassem vida, porque se ele tocasse, aqueles ossos iam virar pó de areia, pó de ossos. Mas nós podemos ver que o Senhor ele faz coisas impactantes em nossa vida. E conjecturando que quando Ezequiel ele vai estar passeando no meio daquele vale, no meio daquele lugar, Ezequiel vai achar impossível para os olhos dele. Mas nós podemos ver que nada para Deus é impossível, é assim que diz na palavra dele. E quando Ezequiel ele vai estar passeando, o Senhor, conjecturando leva ele logo a passear. O Senhor não vai levar ele logo para profetizar para aquele
aqueles ossos criam vida, mas o Senhor faz ele primeiro dar uma volta. Mas sabe por que o Senhor faz isso? Porque antes de você e eu fazer uma coisa, Ele dá tempo para nós pensar mais de 2 vezes naquilo que nós vamos fazer. Então o Senhor deu tempo para Ezequiel pensar. E quando Ezequiel ele deu uma volta, que ele olhou para aqueles ossos, olhou para aquele vale e viu a face sobre aquele vale, os ossos sequíssimos, ele disse: é impossível. Mas para Deus nada é impossível. O que é impossível para mim e para você, para Deus se torna possível. Porque Ele pode fazer. Olha Ele resolvendo o impossível na tua vida. Olha Ele fazendo aquilo que aqueles homens disseram que não ia acontecer. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. É o mesmo Deus e não mudou. Ele ainda cura, Ele ainda faz, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma. Então começa a abrir a tua boca e começa a glorificar. Porque é o mesmo Deus que estava no culto de segunda-feira, Ele ainda se faz presente aqui e está passeando no meio desta igreja. E Ele vai soprar o vento dEle, Ele vai batizar, Ele vai renovar. Enquanto tu está aqui, Ele está cuidando dos teus, fazendo o que é impossível para você. Então levante sua voz e glorifica, porque só Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno de toda adoração. Então começa a glorificar o nome dEle, porque o Espírito já está se fazendo presente no meio dessa igreja. Igreja Evangélica Jesus é Vida. Começa a abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Porque como é que nós vamos querer profetizar se nós não damos glória e exaltamos ao nome dEle? Porque só Ele pode fazer na minha e na tua vida. Só Ele faz e ninguém desfaz. Só Ele abre e ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele desfaz, ninguém desfaz. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que deu um presente em nossas vidas. Ele é o Senhor que chamou Ezequiel naquele lugar e levou Ezequiel em espírito para profetizar. E sabe muitos aí conjecturando que Ezequiel vai dizer: não, tira-me do vale de ossos secos. É aí que está o momento da dúvida, é aí que está o erro em nossas vidas. Porque muitas das vezes quando o Senhor chega ao nosso lado e diz: meu filho, vai ali, profetiza naquele lugar. Meu filho, vem aqui, vai ali onde eu te mandei. Aí é onde muitos querem retroceder, é onde muitos querem olhar para trás, é onde muitos querem dizer: mas eu não consigo. Tenha fé e creia que você consegue, porque se Deus está contigo, algo vai acontecer naquele momento. Mas agora muitas das vezes, se algum homem, alguma mulher chega na sua porta, batendo na sua casa e dizer: bora ali amigo, bora ali amiga, aí você vai. Agora quando é para Deus, você não quer ir. Quando é para profetizar onde Deus mandou, você não quer ir. Mas seja diferente, faça como Ezequiel fez. Vai até aquele vale e profetiza onde Deus mandou, meu irmão. Porque quando acontece aquele momento, quando Ezequiel vai, que Deus ordena uma coisa para ele fazer. Quando Deus ordena, está ordenado, meu irmão. Não tem ninguém que peça de Deus fazer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro tópico: a resposta de Ezequiel para Deus. Por que eu coloquei esse tema? Porque a resposta de Ezequiel para Deus foi uma resposta sábia. Porque quando acontece todo aquele reboliço, todo aquele mover, todo aquele acontecimento, é onde o Senhor vai chegar para Ezequiel e vai dizer: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E é onde vem a resposta do Senhor para Ezequiel. Aonde vem a resposta de Ezequiel para com Deus, que ele fala: Senhor Jeová, tu o sabes. Essa resposta se torna uma resposta sábia, uma resposta que o Espírito Santo queria ouvir. E o mal de muito é porque quando Deus chega, bate na porta do teu coração, que Ele quer entrar, Ele quer fazer um mover, Ele quer fazer algo diferente. É muitas das vezes onde nós recuamos, nós damos uma resposta que não seja a resposta que o Espírito Santo está querendo. Dê uma resposta sábia para o Espírito Santo, porque Ele que tirou sua vida do lamaçal do pecado. Quando você estava naquele poço que ninguém quis dar nada por você, Ele que deu a vida, Ele que levou cuspida na cara, Ele que levou chicotada, Ele que recebeu a coroa de espinho no canto de eu e você está lá. Ele que fez isso e Ele ainda está fazendo. Ele derramou seu sangue no Calvário para salvar a minha e a tua vida. E porque é de quem somos nós do glorificar e exaltar o Todo-Poderoso? Porque Ele ainda faz, meu irmão. Ele ainda
Se derrame na presença do Senhor. Porque o mal de muita gente é porque não se derrama na presença do Senhor. Tem um coração endurecido. Meu Deus. Mas que a resposta que nós venhamos dar para Deus seja uma resposta sábia, cheia da unção, cheia do poder, cheia do mover do Espírito Santo. Aconteceu tudo aquilo com Ezequiel, mas quando Deus ordenou para ele, que quando Deus foi perguntar, fazer uma pergunta para ele, Ezequiel ele podia muito bem responder de outra forma, mas ele respondeu do jeito que o Espírito Santo queria, porque ele faz como quer, da forma que quer, ele opera como quer e vai a quem quer. Glória a Deus. Só basta eu e você dar lugar, só basta eu e você querer, só basta eu e você glorificar o nome dele, porque ele faz, ele ainda é Deus que batiza, ele ainda é Deus que renova, ele ainda é Deus que capacita. Muitas das vezes estamos com dúvida. Quando Deus manda nós profetizar em algum lugar, em alguma parte que Ele leva para nós ficamos com dúvida. Será que eu vou conseguir? Não tenha dúvida. Somente crê em Deus, tenha fé nele. Porque se Deus está fazendo um presente na sua vida e na minha, vai acontecer algo diferente. Agora, se Deus não estiver, vai estar algo acontecendo ali que não vai ser do agrado dele. Porque com Jesus nós podemos. Agora sem Deus somos nada. Somos falhos e imperfeitos. Só creia, persevere, siga em frente e não desista. Porque aonde Deus te colocou, assim como ele estava com Ezequiel, um reboliço aconteceu. Um mover do Espírito Santo estava naquele lugar. Por quê? Porque o Ezequiel estava junto com Deus. Ezequiel fez o que Deus mandou para ele fazer. Ezequiel não reclamou, Ezequiel não murmurou. Ele só seguiu avante. Ele só foi e fez o que Deus mandou. E aonde está aí? Quando Deus manda, nós queremos, mas eu não vou conseguir, mais isso, mais aquilo. Não importa, o que importa é que Ele está te mandando e tu tem que fazer. E do resto, cuida Ele. Porque o papai da Galileia, quando Ele vai em direção a nós, que quando Ele manda nós fazer algo, Ele vai cuidar, Ele vai tratar, Ele vai fazer. É Ele que vai tomar a frente, a direção, meu irmão. Então não tem por que ficar preocupado. Mas meu barco está balançando, meu barco vai afundar. Não se preocupa, porque se o mestre está na polpa, ele não afunda, ele não para, ele segue avante. Então siga avante de onde Deus te colocou, siga avante de onde Deus fez tu ir. Porque até no momento que Deus fez tu ir, é porque Ele vai bradar, Ele vai falar, Ele vai fazer acontecer o impossível em nossas vidas, porque Deus já vai resolver o impossível. Aí é onde muitas da gente diz, olha, o que nós dissemos que não ia acontecer, está acontecendo. O que nós dissemos ao contrário, Deus está fazendo diferente. Porque não é nem no meu e nem no teu pensar, é no pensar do grandão da Galileia, é no pensar do homem de branco que já chegou aqui nesse lugar. Porque Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Só basta eu e você querer, só basta eu e você vir para os pés dEle e se prostrar. Só basta eu e você glorificar o nome dEle. Porque se você está se fazendo presente aqui, é o Espírito Santo que diz, se incomodou, vai até a igreja hoje. Vai até lá hoje, ouve a palavra do Senhor. E uma coisa que eu estudei foi que o bispo é o profeta. Deus é o capitão que comandou o bispo. E a igreja era os ossos secos. Deus deu ordem ao bispo para profetizar sobre a igreja. E aonde estava morto, se tornou a passar e a ter vida. E o que se encontrava morto, hoje tem vida para a honra e glória dele. Por causa dele que eu e você estamos aqui. É por causa dele que eu e você não desistimos. É o amor dele, meu irmão. Foi por causa dele, não foi por causa de homem, não foi por causa de mulher. Não foi por causa disso, foi por causa dele. E nós estamos aqui. E o vale a qual Ezequiel foi, que quando Deus deu ordem para ele a profetizar, que quando Ezequiel começou a profetizar, estender as mãos aonde Deus mandou, algo diferente
irmão. Não desista do que o Senhor te entregou, porque Ele é Deus que faz, Ele é Deus que desfaz. Que é como eu disse, o bispo profetizou e teve vida. E só fecha aqui se Deus mandar. Se Deus não mandar, não fecha. Não tem inferno nenhum que queira fechar a porta desta igreja, meu irmão. Não tem demônio nenhum que queira fechar. Pode se levantar a potestade, pode se levantar tudo de ruim, mas não fecha, porque só fecha quando Deus permite. Só fecha quando Ele diz fecha, aí Ele fecha a igreja. Mas agora se Ele quiser não fecha, aí não fecha, meu irmão. Porque aonde Deus mandou o bispo profetizar para criar vida, ainda se faz vida neste lugar. E o que se encontra morto, quando nós profetizamos, vai haver vida. Vida. Porque Deus é Ele quem dá a vida. É Ele quem faz a vida se render no altar. Só basta eu e você querer. Só basta eu e você começar a dar lugar, se encher do Espírito Santo. Quem somos eu e tu para impedir de Deus fazer em nossas vidas? Nós não somos nada, meu irmão. Então começa a dar lugar, começa a se prostrar nos pés do Espírito Santo, começa a dar tempo para Ele, porque aonde está aí? Muitas das vezes o Espírito Santo chega para nós, para falar com nós, para nós conversar com Ele. É onde diz, não, agora não, eu vou conversar com outra pessoa. Mas primeiro nós temos que ir até Ele, conversar com Ele, assim como Ezequiel fez. Ezequiel, de vez de ele ir contar para uma pessoa que Deus deu essa visão a ele, não. Ele foi até o Espírito Santo, ele conversou com o Espírito Santo. Ezequiel era um dos profetas que passou por esse vale, que profetizou no meio do vale. Então começa a dar lugar. Não deixe você se secar de novo. Seja cheio de vida e vida com abundância. Seja cheio de vida e vida com felicidade em Deus. Seja cheio de vida e vida, meu irmão, com fé, com esperança, com alegria. Porque quando Deus ele põe a mão, algo diferente vai acontecer. Então, meu irmão, comece a dar lugar. Comece a sentir a presença dele de novo aí nesse momento agora. A presença dele está te visitando agora, meu irmão. A presença dele já chegou neste lugar. Só basta nós glorificar e exaltar o nome dele. Porque ele já se faz pra gente aqui. Ele já chegou aqui. O homem de branco, o homem das mãos furadas, está passando por aqui. Só basta eu e você dar lugar e começar a sentir a ele. Começar a ver a presença dele nesse lugar. Porque Deus ele faz. Deus ele é um Deus a qual não desistiu nem de mim nem de você, a qual muitas pessoas olham para nós e dizem, não tem jeito, esse daí não tem jeito. Mas Deus mandou um profeta para profetizar no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, e esses ossos passou a ter vida. Vida em Cristo Jesus. Nós faz parte dele, meu irmão. Segundo tópico é o reboliço no meio do vale. Podemos ver que depois que Ezequiel passou por esse processo todo, aí quando ele profetiza, aí vai haver um reboliço, vai haver algo diferente naquele lugar. Vai acontecer algo diferente. Que quando Deus dá ordem para Ezequiel, que Ezequiel começa a profetizar, começa a profetizar naqueles ossos para que ele se juntasse osso a osso, criasse pele, criasse espírito. Aí é onde acontece um mover impactante do Espírito Santo. Como é que eles escutaram se eles não têm ouvido, não tinham boca, eles só eram os ossos fundados na areia? É porque quando o Senhor manda, nós temos ouvido para ouvir. E nós temos, sabe o que? O Espírito Santo dele nos comandando, o Espírito Santo dele nos conformando aqui agora. E quando ele fala, meu irmão, nós temos que escutar. Mas como foi que aqueles ossos escutaram? Porque foi o Senhor que mandou. Essa carne humana que nós temos foi o Senhor que fez. Nós somos de barro, quem fez foi o oleiro. E o oleiro já está aqui nessa noite. E quando Ezequiel começa a profetizar, Ezequiel começa a entrar no manto, começa a glorificar o nome dele, a
profetizar sobre aqueles ossos é onde o mover acontece, é onde o reboliço está acontecendo. Enquanto eu e você profetizamos, o reboliço vai acontecendo, algo de Deus diferente vai acontecendo. E quando Ezequiel ele começa a profetizar e se junta osso com osso, aí começa a se formar o esqueleto. Quando começa a se formar o esqueleto, vem a carne. Mas só que é tão algo diferente que quando Ezequiel profetiza que Deus dá ordem, aquele corpo físico não tem espírito. Aí Deus fala a Ezequiel, Deus manda ele profetizar o espírito sobre aqueles ossos. E quando Ezequiel profetiza o espírito, aí acontece o mover, que entra o espírito nele, começa a trabalhar dentro daqueles ossos, que era toda a casa de Israel, meu irmão. E seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. E não recue para trás daquilo que Ele mandou você e eu fazer. Só siga em frente, vai avante, crê nele. E tenha fé nele, porque Ele vai resolver, Ele vai cuidar, Ele vai fazer, Ele vai transformar, Ele vai libertar. Vai ser a vontade dele na minha e na tua vida. E é onde muitas das vezes o erro está aí. Que quando Deus ele manda nós profetizar, nós não queremos profetizar. E quando Ele manda nós profetizar, que nós profetizamos para ter vida, é onde muitos dizem, não, mas eu não quero ter vida. Aí fica seco na presença do Senhor. Esteja cheio de fome de Deus. Não seja seco. Começa a se encher de vida. Começa a se encher do Espírito Santo. E o vale é a perseguição que está em nossas vidas. É aquilo que está em nossas vidas, que está seco. E Deus está mandando profetizar. E Deus está mandando ter vida. Porque muitas das vezes nós precisamos ter vida no Espírito Santo. Para o reboliço acontecer, para algo diferente acontecer, nós precisamos ter vida. Porque vir para o culto e só se sentar nessas cadeiras é fácil. Mas vir para o culto, ouvir a palavra, guardar no coração, praticar como a palavra manda, fazer como o Senhor manda, aí se torna difícil para muitos. Se torna fácil para aquele que vem buscando, para aquele que vem enfrentando. E meus irmãos, nós temos que orar na presença do Espírito Santo. Como é que nós queremos profetizar sem oração? Como é que nós queremos profetizar sem jejum? Mas eu já oro, não é só orar, é vigiar também. Não é só orar. Orai e vigiai. Tem que vigiar, meu irmão. Porque se nós não vigiar, nós caímos nas astutas ciladas do inimigo. Por isso que nós temos que se vestir da armadura do Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar preparados. Por isso que nós devemos estar adorando e exaltando e glorificando o nome dEle. E Ele já se faz presente nesse lugar. Ele vai fazer algo diferente hoje. Então não tem porquê nós não querer ir. Porque quem manda é Ele. Quem faz é Ele. E quem somos nós? Se Ezequiel era um profeta, ele foi obrigado a profetizar. E quem somos eu e tu? Eu e tu. Para não querer fazer o ide à vontade do Senhor. E é onde muitas das vezes está o problema. Mas só tem um osso seco. Mas profetiza. Porque esse osso vai haver vida e vai atrair aqueles ossos que estão secos. Profetiza e vai haver uma multidão. Vai haver algo diferente. A qual aqueles ossos vai criar vida. A qual aqueles ossos vai ver e contemplar o reboliço. Ezequiel contemplou o mover do Espírito Santo. E aquilo que se tornou impossível para os olhos dele se tornou possível para o Espírito Santo.
E aonde muitos duvidam, é onde muitos dizem: mas como Ezequiel que fez isso? Não foi Ezequiel, Deus só mandou ele profetizar, ele profetizou. E o grandão da Galileia, o Deus que nunca falha, o Deus que nunca tarda, ele fez acontecer. Ele pode até falhar, mas ele pode até tardar, mas ele não falha. Porque ele é Deus que cumpre na minha e na tua vida, meu irmão. E é como se diz que ao decorrer desses capítulos de Ezequiel 1 até o 37, não aconteceu isso, e vai acontecer no 37. Deus dá um tempo para eu e você praticar aquilo que Ele quer. Porque para tudo existe um tempo. Nos céus e na terra, como se diz na palavra dele. Então, meus irmãos, profetiza que vai haver um reboliço. Deus te chamou para ser profeta na terra dos desdentes, para profetizar no vale de ossos secos, para ter vida e vida com abundância, para ser cheio de Deus. Então começa a dar lugar, começa a sentir a presença do Espírito Santo. Não desista, não recua, só siga em frente. E veja a presença do Espírito Santo te tocando, te enchendo, te transformando e te libertando. Senhor, mas como é que eu vou profetizar se eu ainda preciso ser liberto? Deus vai te libertar e Ele vai mandar tu fazer. É só tu obedecer e crer nele, que o reboliço vai de acontecer. Então não tem por que nós parar, não tem por que nós desistir. Nós só tem que seguir avante. Nós só tem que ir avante. Entrar na casa do Senhor, glorificar o nome dele e fazer a vontade dele. Porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que desfaz, Ele é o Deus que manda e desmanda, Ele ainda opera, meu irmão. Então começa a dar lugar, começa a glorificar no nome dEle, começa a profetizar onde não vai haver vida. Nós somos falhos, pecadores somos, mas profetiza, faz aquilo que Deus te mandou, faz aquilo que Ele quer que você faça. Glória a Deus. Porque o Deus que se fez presente no meio dessa igreja, Ele ainda se faz, Ele ainda salva, Ele ainda liberta, Ele ainda capacita. Então profetiza no vale de ossos secos, aonde suas esperanças se foram, aonde você não acredita mais que os ossos secos não vão mais ter vida, mas vai na vontade do Espírito Santo. E quando as suas esperanças se acabarem, a do Espírito Santo permanece. Porque é Ele que fez eu e você, e é Ele que há de fazer ainda em nossas vidas. É Ele que trabalha, e ainda é a vontade dEle que vai ser feita na minha vida e na sua. Porque por mais que venha por mais que venham as dificuldades da vida, mas o Senhor Ele ainda se faz presente. O Senhor Ele ainda vai fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas é tão difícil chegar até a igreja, vai ser mais difícil ainda quando Deus mandar tu profetizar. Aleluia, Jesus. Não é difícil, é porque muitas das vezes eu e você só precisa buscar o Espírito Santo. É onde muitas das vezes eu e você queremos colocar uma culpa no outro. É onde nós queremos colocar a culpa no bispo, na bispa. É onde nós queremos colocar a culpa nas pessoas, mas não é. O falho é eu e você. Glória a Deus. Nós queremos colocar a culpa no Senhor, mas não é bem assim. Nós somos nós mesmos. Porque Deus Ele te quer aqui, mas muitas vezes é eu e você que não quer vir. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, comece a buscar do Espírito Santo. Comece a fazer, porque Deus vai acontecer. Deus vai fazer acontecer. E aonde muitas das vezes eu e você se esquece de profetizar, Deus nos lembra. Deus diz: voltou a profetizar aqui. E o reboliço vai acontecer. Terceiro tópico. Os ossos que cria vida, mas não cria espírito. E cria carne, mas não cria espírito. É onde muitas das vezes está o problema. Muitas das vezes nós queremos ser carnudo, mas não temos que ser assim.
Temos que buscar a presença dele. Aleluia. Muitas das vezes queremos fazer as coisas da carne, mas não temos que ser assim. Temos que fazer as coisas que o Espírito Santo nos manda. Aleluia. Porque o Espírito Santo é Ele que faz na minha e na sua vida. É Ele quem vai fazer acontecer, fazer algo diferente acontecer. Então não tem por que eu e você parar, não tem por que nem eu e você desistir. Porque o Senhor vai fazer. Então profetiza onde Deus mandou, faz o que Deus mandou. Muitas das vezes nós queremos se prender por vergonha, mas não tenha vergonha de Deus. Aleluia, Jesus. Não tenha vergonha de fazer as coisas que o Senhor manda. Siga em frente e faz o que Ele manda. Siga em frente e faz como o Senhor te pede. Não desista. Siga em frente e vai avante. Não olhe para trás. Então muitas das vezes está aí o erro. Nós criamos vida, mas muitas vezes e carne e espírito, mas muitas vezes queremos ser só da carne. Não queremos praticar o espírito. Mas nós que somos crentes temos que vencer a carne. Não devemos ser crente carnudo. Até porque, meus irmãos, muitas das vezes queremos ser. Porque hoje em dia o mundo está entrando dentro da igreja. Mas não devemos ser assim. Nós temos que pregar a verdade, falar a verdade, profetizar. E Deus vai fazer algo diferente acontecer. Então começa a dar lugar. E começa a ser instrumento de Deus na mão dele. E a conclusão é: devemos ser como Ezequiel, profetizar no vale de ossos secos, que é onde Deus nos mandou. Por quê? Porque quando estamos profetizando, algo diferente vai acontecer. Então, meu irmão, seja como Ezequiel, profetiza onde Deus te mandou, faça como Deus te mandou, seja o instrumento dele em tuas mãos. Temos que profetizar onde Deus mandou. Temos que ser como Ezequiel, profetizar no vale de ossos secos, não ter medo e seguir avante, seguir o mandamento do Espírito Santo, porque onde Deus deu a ordem para Ezequiel, Ezequiel foi avante, seguiu, persistiu, mas não olhou para trás. Sempre ele esteve dizendo: o Senhor está comigo, eu consigo. E não devemos ter medo de enfrentar o mal, porque se nós estamos com o Espírito Santo, é onde Deus vai fazer, é onde nós vamos contemplar do Espírito Santo, e Deus vai fazer algo acontecer em nossa vida surpreendente. Por isso que se diz, Ezequiel foi um profeta, se eu não me engano foi ele, que não teve mulher, mas ele foi em frente, seguiu e fez a vontade do Senhor. E a visão que Deus deu para Ezequiel foi uma resposta que ele deu, foi a resposta sábia. Aleluia. Então comece a dar lugar, comece a profetizar onde Deus mandou a profetizar. Glória a Deus. Não desista, siga em frente e vai avante. Não olhe para trás, não recue. Só olhe para o alvo, porque muitas das vezes nós estamos focados. Nós não queremos ir para a igreja, muitas vezes estamos focados no irmão, muitas vezes estamos focando só ir, mas não, temos que focar no Espírito Santo. E temos que ir para adorar Ele e glorificar Ele, meu irmão. Aleluia. Profetiza no vale de ossos secos, profetiza a Deus aonde mandou, porque Deus ele te chamou para ser profeta. E se você não quer, o mesmo Deus que te deu o chamado de profeta, Ele pode te tomar. Então profetiza como Ele mandou, faz como Ele mandou, obedece Ele, porque quando Deus ele dá uma ordem, a ordem está dada. Então obedece a Ele, faz como Ele mandou, siga em frente, vai avante, não desista. Aleluia. Porque se Ele mandou, é Ele que está tomando a frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espios, para que você venha possa passar e profetizar e falar o que Ele mandou. Glória a Deus. Aleluia. E quando você estiver profetizando no vale de ossos secos, se não haver espírito, Deus vai mandar você profetizar e vai haver espírito. E não devemos dar as nossas vidas para o inimigo. Ezequiel ele não deu, ele persistiu. E olha aí o inimigo indo embora. Porque o inimigo pensou que ia destruir Ezequiel, que onde Ezequiel ia profetizar não ia haver vida. Mas ele quebrou, e aonde aquele vale que estava sequíssimo, passou a ter vida, passou a ter esperança, passou a ter espírito,
O inimigo perdeu, por quê? Porque a vitória é Glória a certa Deus. para a igreja. Glória a Deus. A vitória é certa para o povo de Deus. E Aleluia. aqui eu já sou grato pela minha oportunidade.